Graça e paz, queridos e amados irmãos, uma boa tarde. Meus irmãos, eu quero compartilhar com vocês a mensagem no livro de Marcos, do capítulo 12 ao versículo 13 ao versículo 17. E tomou a sair para o mar, e toda a multidão ia ter com ele, ou ele os ensinava. E passando, viu Levi, filho de Alfeu, sentado na alfândega, e disse-lhe: segue-me. E levantou-se, o seguiu. E aconteceu que, estando eles sentados à mesa em casa deste, também estavam sentados à mesa com Jesus e seus discípulos, muitos publicanos e pecadores, porque eram muitos e o tinham seguido. E os escribas e fariseus, vendo-o comer com os publicanos e pecadores, disseram aos seus discípulos: por que ele come e bebe, ele com os publicanos e pecadores? E Jesus, tendo ouvido isto, disse-lhe: os sãos não necessitam de médico, mas sim os que estão doentes. Eu não vim chamar os justos, mas sim os pecadores. O próprio Jesus escolheu os pecadores porque veio para salvar o que estava perdido. E os pecadores são aqueles que precisam de salvação e do perdão dos seus pecados. Ele não veio para os justos, que já se sentem sadios. Ele veio paz para os doentes que reconhecem a sua necessidade de um médico. Jesus também disse para os seus discípulos: ao escolher os pecadores, Jesus ensinou a eles a importância de se aproximarem dos necessitados e de não se deixarem influenciar pelos preconceitos sociais. O preconceito social é aquele que julga alguém pela sua situação. Mas o próprio Jesus disse no livro de Mateus, do capítulo 11, do versículo 28, venham a mim todos os que estão cansados e sobrecarregados, e eu darei descanso a vocês. Algumas pessoas no dia de hoje que se sentem pecadores, que acham que não são merecedores, se sintam discriminados diante de Deus. Acham que não pode mais comer com o mestre, mas não, ele só está esperando uma simples atitude sua para lhe receber. No livro de Marcos, do capítulo 2, do versículo 13, Jesus chamou Levi, chamado para seguir ele. Levi era um cobrador de impostos, também conhecido como publicano. Jesus chamou Levi, filho de Alfeu, para seguir e se tornou um discípulo dele. E mais tarde foi chamado como apóstolo Mateus. Naqueles dias daquela época, Mateus era um cobrador de imposto. Ele era julgado, ele era olhado de outra forma pelas pessoas naquela época. Ele era uma pessoa que se sentia envergonhada, uma pessoa que achou que nunca ia ter o perdão de Deus, porque ele vivia cobrando pessoas, porque ele colocava pessoas a prazos para poder pagar as suas dívidas, os seus impostos. E muitos via Mateus como uma pessoa injusta, como uma pessoa que não merecia o amor de Deus, porque ele prejudicava muitas pessoas, muitas famílias. Mas não, Mateus, quando pensou que não tinha mais saída, Jesus o encontrou e chamou para o seguir. E Mateus seguiu o seu chamado e seguiu Jesus. Foi daí que ele viu que ele era merecedor, de merecer a sua salvação pelo arrependimento dos seus pecados. No dia de hoje, você que vive numa vida do alcoolismo, talvez se encontra numa situação no mundo das drogas, talvez na fornicação, talvez no mundo da prostituição, talvez no mundo do adultério, você até tem força, você tem uma força de vontade de querer
saber mais desse Jesus, de querer saber mais como você faz para o seguir. Mas muitas das vezes o adversário vai colocar na sua cabeça que você não é capaz, que você não é digno, que você é um pecador, que você não vai ter o perdão de Jesus. Mas aí que ele se engana, porque Jesus chama os doentes e não aqueles que já são curados, e não os sadios. Então, nesta tarde, o próprio Jesus está te chamando, ele está te dizendo que ainda há chance, ele te espera para comer com ele junto à mesa. Então, meu irmão, não perca a esperança, não perca a força de vontade de buscar Jesus e creia que ele está te esperando, porque você é mais que vencedor. Então, você que é meu irmão, que é cristão, que segue os caminhos do próprio Jesus, se você vê uma pessoa que está perdida no mundo das drogas, no mundo do alcoolismo, chame aquela pessoa, fala do amor de Deus sobre a vida dele, fala para ele que ele tem chance, que Jesus o chama, porque é dos pecadores que o Jesus chama. Jesus, ele odeia o pecado, mas ele ama os pecadores. Da mesma forma que ele me chamou e eu senti no coração de seguir, ele vai fazer com você, mas só depende de você, uma simples atitude de você liberar o seu coração para ele. Então, meu irmão, creia que você é mais que vencedor nesta tarde e que o Senhor Jesus possa te abençoar dia após dia. Tenha um ótimo final de semana abençoado. Fique com Deus. Amém.